relacionadas. Então, começamos pelas escolas, né? Quais são os teóricos a respeito desse tema. Vimos cada uma delas, depois fomos para os atributos de Deus, ou seja, quem nós vamos defender, qual é o Deus que nós defendemos. Então vimos todos os atributos, depois iniciamos um período a respeito da ética, ou seja, como viver diante desse Deus que estabelece a sua lei, e agora nós vamos entrar na parte mais prática de todas, que é como formar uma cosmovisão bíblica, identificando aquelas cosmovisões que são mundanas, e assim defendendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse comigo na sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3, verso 13. Para quem quiser acompanhar o estudo, ele vai iniciar com um livro do Dr. John MacArthur Jr., Princípios para uma cosmovisão bíblica. Princípios para uma cosmovisão bíblica. Só lembrando que cosmovisão é cosmos de mundo, de visão mesmo. Então, como você enxerga o mundo. É importante perceber isso. Como nós enxergamos o mundo. 1 João 3,13 diz assim: Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças nessa manhã por estarmos na tua presença, iniciando mais essa série de estudos. Rogamos ao Senhor que nos auxilie com teu Espírito, a fim de que possamos, enxergando melhor, a partir da tua lei, com a luz da tua palavra, poder, Senhor Deus, interpretar esse mundo e combater a mentira, o engano e a falsidade. Em nome de Cristo, nós te pedimos o teu auxílio nessa manhã. Amém. A cosmovisão é uma coisa que nem todos estão conscientes, mas todos têm. Todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo tem um modo de enxergar tudo que está ao seu redor. Se você parar para analisar, as cosmovisões elas podem ser tomadas a partir de uma cultura, a partir de uma igreja, a partir de uma empresa, a partir de um indivíduo. Existe uma cosmovisão de uma cultura, então nós enxergamos coisas de um modo e outras culturas enxergam de outro modo. Para nós, existem alguns princípios que são muito valiosos, para outras culturas não são tanto assim. Existem costumes que são distintos e os fundamentos pelos quais uma sociedade é governada faz com que eles observem o mundo de determinada maneira. Mas o que está mais próximo da gente, né, essa parte você pode ver quando você viaja, especialmente quando você vai para outro país. Você pode perceber que as pessoas enxergam o mundo ali de uma maneira diferente. Eles têm uma visão, por exemplo, de família diferente, eles têm uma visão de igreja diferente. Às vezes que a gente viajou até dentro do país e a gente vai para algumas igrejas, quando eu vou pregar, você percebe que entre os irmãos existem algumas diferenças ali. Não divisão de mundo completa, mas de alguns pontos. E até mesmo na nossa igreja você percebe que uma cosmovisão ela é mais moldada, ou seja, numa igreja você tem uma visão de mundo muito mais uniforme, mas ainda com algumas discrepâncias. Isso porque o nosso pensamento e a nossa natureza, ela vai formando um modo de enxergar o mundo de acordo com os nossos princípios, que nem sempre são os princípios da palavra de Deus. Esse é o problema. Eu preciso fazer com que os meus princípios para enxergar o mundo sejam os princípios da palavra. E quanto mais uma igreja estiver consciente, primeiro, que é necessário enxergar o mundo de um modo, ou seja, é necessário ter uma cosmovisão, e que essa cosmovisão precisa ser baseada na Escritura,
Quanto mais estivermos conscientes, em primeiro lugar, mais teremos chances de ter uma visão de mundo bíblica. Você percebe que há uma distinção muito grande quando você fala, por exemplo, de criação de filhos. Ora, todos somos crentes, mas criamos nossos filhos diferentes. Existem alguns pontos onde realmente é preciso haver diferenças, mas existem alguns pontos que as diferenças são baseadas numa visão de mundo equivocada. Por exemplo, alguém pensa que amar o seu filho é dar tudo o que o filho quer. Isso é uma forma de ver o mundo, mas é uma forma de ver o mundo errada. E ele vai sofrer com as consequências daquilo. Então, a pregação da palavra, ela vai me moldando a perceber que esse é um valor errado. E que eu vou, na verdade, complicar a minha casa muito mais do que resolver algum problema. Então, quando eu entendo o que a Bíblia diz e eu passo a me moldar, eu mudo a forma de olhar para o meu filho, de olhar para a minha autoridade, e então essa visão de mundo ela passa a me governar na criação de filhos de um modo diferente. Então, a igreja passa a ser cada vez mais uniforme na criação dos seus filhos, no trato com sua esposa, na submissão ao marido, né, no trato entre os irmãos. Isso, área por área, vai sendo moldada a partir da Escritura. Se nós deixarmos de lado a Escritura, quem vai moldar a nossa cosmovisão somos nós mesmos. Ou então a visão do mundo, o que é muito mais propício a acontecer. É que ao invés de você estar sendo governado por uma cosmovisão bíblica, você esteja sendo governado por uma cosmovisão antibíblica. Não existe neutralidade, não existe um caso onde você nem é para um lado nem é para o outro. Você ou está sendo governado por um modo de ver bíblico ou antibíblico. E nós precisamos fazer com que essa biblicidade da nossa vida esteja em todas as áreas. E é para isso que nós estamos aqui, aprendendo a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, para que Ele molde a nossa vida. Na quinta-feira, quando eu estava estudando ali a respeito sobre a vontade de Deus e a vontade de Deus sobre os homens nas Escrituras, Calvino diz assim que é muito bom aprender a vontade de Deus. Aí ele pergunta, mas para que você quer aprender a vontade de Deus? Se toda vez que você aprende e não cumpre. O que você está atraindo para você é juízo. Quanto maior o conhecimento, maior será o juízo. Então, eu só posso querer aprender a respeito da vontade de Deus se for para me submeter. Só faz sentido você estar aqui nessa aula para aprender uma forma bíblica de enxergar o mundo se você quiser se submeter a ela. Se você vai dizer, não, mas eu não aprendi assim, mas meu pai não era assim, meu avô não era assim, não faz sentido nenhum. Porque a Bíblia ou ela é absoluta nas suas verdades, ou então nós perdemos tempo aqui. Então, em primeiro lugar, eu queria deixar claro isso. Você precisa estar consciente que você tem uma cosmovisão e que o mundo tem uma cosmovisão e que a única forma de viver piedosamente é se a sua cosmovisão for moldada pela Escritura. Certo? Até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. O texto de John MacArthur, na introdução, ele vai falar sobre um movimento na década de 60 nos Estados Unidos chamado One Way, ou seja, um caminho. Isso era uma coisa tão forte que o movimento evangélico, que as pessoas falavam, né, sempre apresentavam o dedo assim, né, tinha adesivos com essa ideia de um único caminho. Eu acho que até hoje ainda tem umas setinhas assim que tem One Way, né? Não sei se você já viu, mas é muito comum. Até porque chega a ser até placa de trânsito, né? Via única também pode ser esse o sentido. Mas o que eles estavam ali pregando é que só existe um caminho para a salvação. Esse One Way é com um único sentido. Jesus é o único caminho. Na década de 60, batistas, presbiterianos, congregacionais, independentes se juntaram nos Estados Unidos com essa campanha, mostrando que Cristo é o único caminho. Se isso em tudo é bom ou ruim, aí não é nossa questão avaliar, mas uma coisa é certa. Hoje seria muito difícil a gente ter
nos Estados Unidos ou no Brasil uma campanha com essa mesma ênfase, determinando que Cristo é o único caminho. Por que os irmãos acham que... Se vocês concordam, por que seria difícil estabelecer uma campanha no Brasil, trazendo para nosso contexto, onde todas as denominações dissessem que Cristo é o único caminho? O quê? Nem todas dizem isso. Mas nem todas as denominações dizem isso por quê? O que foi que mudou da década de 60 para cá? A cosmovisão. Perfeito. A cosmovisão da década de 60 era muito mais ligada ao modernismo. O conceito de modernismo. O conceito de modernismo é aquele princípio onde o homem ele tem ainda, né, a primazia, mas as coisas ainda eram muito fixas, eram muito concretas. Deixa eu lhe dizer um exemplo aqui. Na arquitetura moderna, né, eu vou entrar no campo aqui, me perdoe aqui, os arquitetos, Mariana, Lila, tem mais alguém? Estudante de arquitetura, me corrijam se eu estiver errado. Mas a arquitetura moderna, ela é caracterizada por linhas retas. Você tem uma coisa muito padrão, né? Por exemplo, hoje o que mais se usa aí em casa nova são casas, né, elas parecem mais uma clínica. Inclusive minha casa é assim. Ela é quadrada, né? Bem quadradona, que chama platibanda, não é isso? É um tipo de arquitetura muito ligada ao modernismo, é tudo reto, né? Se você for para uma arquitetura mais barroca, né, de anos mais atrás, você tem muito mais detalhes, você tem significados. No modernismo eles não estão preocupados com o significado, mas as coisas são fixas e retas. Agora, você já viu uma arquitetura pós-moderna? Não só arredondado, mas sem sentido. Existe uma foto eu queria até mostrar aqui, mas a internet acho que não pega aqui, de um prédio na França, que a escada é pelo lado de fora. É como se o prédio ele fosse invertido. A parte de dentro está fora e a parte de fora está dentro. Então a fachada do prédio é para dentro e o prédio mesmo está do lado de fora. Tu sabe qual é? Jorge o quê? É esse mesmo aí. Só não vou repetir para não passar vergonha. Mas é esse. Ele é virado no avesso. Ele foi feito para mostrar. Agora, por que isso? A arquitetura tem muita ligação com a época, com o pensamento da época. Porque o pensamento hoje é o quê? É invertido. O grande foco hoje é você pegar as coisas e subverter. Pegar o que está dentro, botar para fora, o que está fora, botar para dentro. O que era já não é mais. Isso é pós-modernismo. A ausência de linhas retas, ou seja, não tem nada padrão, é tudo disforme. Deixa eu ir logo com o Ian, depois com a Mariana. Perfeito, muito bom. É profético aquele livro. Exato. Eu deveria inclusive ter citado, né? Porque boa parte do que eu estou pensando aqui, eu penso nesse livro. Nesse livro e em outro livro chamado Tempos Pós-Modernos, de Edward Waite. Um livro fantástico. Ele mostra essas fotos desses prédios. É um livraço. São 2 livros muito bons, se você quiser ler. Mariana. Aonde? Cabeça para baixo, né? Os nossos arquitetos lembram alguma coisa a respeito da história que possa acrescentar aqui no que eu falei?
eu estou errado? Faço minhas essas palavras. Então, fiquem à vontade, se vocês quiserem falar sobre isso, fiquem à vontade. Mas a arquitetura, ela é a expressão em tijolo e cimento daquilo que o homem pensa. Não tenha dúvida disso. Quanto mais próximo você chega ali do período da Reforma Protestante, ali na final da Idade Média, né, você tem... As coisas são muito mais detalhistas, são cheias de significado. As construções, elas demandavam... Você tem catedrais que passam 100 anos para ser construída. Lá em Salvador tem uma, né? Mas deve ser... Porque também é baiano que estava construindo, então... não sei se era por detalhe ou era por quem construía. No caso, essa é milenar, né? Isso. Elas são muito cheias de vitrais. Os vitrais eles vão mostrando a Via Crucis, né, por onde o Senhor passou. Porque é muito ligado ao ícone. Mesmo sendo uma igreja protestante, a igreja meu Deus do céu, nos Estados Unidos, que ele é da ortodoxa, a igreja presbiteriana ortodoxa, R.C. Sproul. A igreja dele, atrás do púlpito, tem vitrais com os apóstolos e tudo mais. É uma coisa muito cheia de ícones. Entendo eu, não é uma coisa muito boa para você ter numa igreja. Mas isso só reflete o pensamento do homem, muito ligado a Deus, né? Quanto mais você chega próximo da reforma, mais você tem simplicidade, né? E dentro do movimento puritano, aí você tem a simplicidade da simplicidade, né? Vocês podem descrever uma igreja puritana como 4 paredes brancas, um púlpito, um pouco de água, vinho e pão. Pronto, isso é uma igreja puritana. Exatamente. Como é que eu sei que uma igreja ela está mais próxima da simplicidade do Evangelho, do Novo Testamento? Se eu puder mudar o local de culto sem muita dificuldade. Isso aqui é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu, né? Eu tenho realmente prazer de vir para esse é um lugar agradável, tem muito espaço, tem lugar para a gente parar o carro, tem tudo que a gente precisa aqui. Mas se por um acaso houver um tempo que a gente não consiga mais continuar nesse prédio, a gente volta para se reunir num hotel, numa garagem, num armazém, em qualquer lugar. Porque é só pegar esse púlpito aqui, a Bíblia do pastor, água, pão e vinho, e os irmãos estão... A igreja ela continua sendo peregrina. Agora, quando a igreja ela começa a ter tanto tipo de apetrecho, que aí para ela funcionar você tem que ter mesa de som, uma preparação enorme de luz, de tudo que você imaginar para poder funcionar, aí você está vendo que a igreja realmente se perdeu. Eles estão se vendendo à visão de mundo, né, dessa época, que você precisa ter um aparato enorme para viver. Você não consegue viver mais com o que é simples e não consegue cultuar num lugar que é simples. Voltando para a pergunta inicial, certamente hoje nós não conseguiríamos fazer uma campanha como essa de um único caminho, porque a igreja muitas vezes se vendeu para se tornar relevante nesse mundo. Porque muitos irmãos nossos, você perguntar, eles vão dizer, não, que minha igreja está certa, a sua igreja está certa. Eu entendo também que quem está no catolicismo romano está buscando a Deus, né? Todos estão buscando a Deus. Isso é um modo de pensar pós-moderno, que invadiu a arquitetura com sua disformidade, né? O que é bonito hoje é o que você não entende. Eu não sei se vocês viram uma das últimas exposições no MASP, naquele museu de São Paulo, uma exposição pós-moderna. Você tinha um vaso sanitário
e as pessoas tirando foto do vaso sanitário, porque ali era uma arte, né? É uma arte belíssima, né? Todos nós somos artistas nesse sentido. Mas o negócio era tão louco que tinha num canto da parede tinha um óculos. E muitos fotógrafos foram para aquele óculos caído no chão e começaram a tirar foto e postar como sendo também uma prova de arte. Deixa que, na verdade, um sujeito tinha derrubado o óculos estava lá. Não foi? Não estou brincando, não é piada não. Depois mostraram que não, o rapaz perdeu. Gente, rapaz, que coisa linda. Como é que a pessoa pensa na coisa dessa? Interpretando o que era que estava ali, né? Aquele que vê de baixo para cima, né? E aí quem é intelectual, quem consegue interpretar aquilo ali, quem passa e acha aquilo ali uma tolice, ele é o tolo. Você vê que o pós-modernismo é isso aí, é você subverter a verdade, é você inverter o que é certo para ser errado, o que está dentro para vir para fora. E nós precisamos olhar para essas coisas e perceber, irmãos, tem alguma coisa errada. Quem falar, Lila? Não ou sim? Sim. Uhum. Igualzinho. Até porque não parece ser coisa muito difícil, né? Fazer um monte de quadrado um em cima do outro não é. Agora, não me parece, eu posso estar errado, mas não me parece que a arquitetura pós-moderna é muito forte ainda aqui na nossa região, né? Não é uma coisa muito forte, a gente ainda é até meio moderno, né? É o quê? Então, então assim, a forma de você enxergar essas coisas, olhe para a arquitetura e não veja uma coisa que está descolada de tudo. A arquitetura fala muito sobre o pensamento da época, assim como a política, assim como a economia. Vocês veem que ultimamente qual é a moda na economia? É ser o quê? Todo mundo é agora o quê? Liberal. Todo mundo virou de direita, liberal, conservador. O que foi isso? Foi que mudou. Essas pessoas encontraram Cristo e agora estão cheios de princípios morais. Não, porque o pensamento da época agora é esse. Está na moda. Nem todos esses que estão defendendo esse tipo de pensamento, eles são de fato liberais, conservadores. Não é nada disso. Nunca nem leram alguma coisa a respeito. Mas eles são porque é o da moda, porque, né, o tempo é esse agora. Pode ser que daqui a pouco volte para o esquerdismo. Qual é a diferença para nós? Nós não podemos comprar esse pacote dessa maneira. É o que todo mundo pensa, eu penso também. Estão uniformizando não só a arquitetura, estão uniformizando o pensamento. Quanto mais eles falam a respeito de diversidade, menos diversidade existe. Porque a diversidade ela se resume a uma coisa: se você pensar igual a todo mundo, então você pode pensar. Aí, se você for diverso, ou seja, se você diversificar o pensamento do padrão, aí você agora é intolerante. Você é taxado de intolerante. Deixa. Que é um curso assim bem focado, conservador. Todo mundo ouvindo? Mais ou menos.
conceito. E você também estava preso a essa maneira de trabalhar também. Você não podia simplesmente escolher, por exemplo, você só fazer algo mais, ou escolher, por exemplo, um estilo, uma roupa, uma coisa que você fez na natureza, e deixar que a obra fale por si própria, ou seja, não é uma obra física, mas um conceitual. Então, era não como você tem que fazer qualquer coisa e os conceituados, mas você fala para ele daquela maneira. Parece ser diverso, mas no fundo é um negócio bem padronizado. Né? Uma carta diz assim: nós não estamos mais vivendo no mundo moderno. Este é o mundo pós-moderno. E o pós-modernismo é tão hostil à verdade do cristianismo quanto foi o modernismo, talvez mais ainda. As questões filosóficas são diferentes, mas a hostilidade do mundo para com a verdade das Escrituras não diminuiu nem um pouco. Eu não sei se na época que ele escreveu esse livro aqui já tinha esse conceito, mas o que se chama hoje é que nós vivemos num mundo pós-moderno e na pós-verdade, né? E pós-cristão. O que é pós-verdade? Alguém já ouviu falar desse conceito? A verdade cristã morreu, né? Não existe mais verdade absoluta. É a verdade do indivíduo. Cada indivíduo tem a sua própria verdade. E eu preciso respeitar, entre aspas, a verdade do outro. Porque você respeita a verdade do outro desde que não seja cristã. O mundo pós-verdade é um mundo pós-cristão. Então, o pós-modernismo talvez seja a base para que isso seja construído. Porque no pós-modernismo você não tem mais nada fixo. Tudo é volátil, tudo muda. E você pode, né, tirar do conceito o que era conceituado. Mariana? Eu estou me lembrando de uma coisa aqui, que ultimamente você tem visto em algumas casas, o sujeito tem uma casa moderníssima, uma coisa assim, tecnológica, aí tem um móvel antigo, né? Um retrô. Não é retrô não, é um móvel antigo, que ele pintou, aí ele botou ali, e você acha bonito aquilo, é um negócio, mas você muda os paradigmas. Você joga uma coisa antiga num negócio super moderno. E agora o que importa é isso aí, você se sente diferente. Aí você vem para uma casa que tem um piso, aí chega num canto que é preto, essa coisa bem fechada. Você, que coisa louca, daqui a pouco a casa se abre. É um pensamento que não segue um padrão. São construções completamente fora de padrão. Por um lado, eu vejo uma coisa boa desse tipo de arquitetura que ela incentiva muito a vida comunitária, porque hoje você tem cozinha, sala de jantar, é tudo uma coisa muito junta, né? Porque na ideia do plural, então não tem mais a separação da cozinha com a sala, da sala com o sofá, o lugar do sofá, é tudo junto. Tudo isso, irmãos, tudo isso pode não parecer, mas tem ligação direta com a maneira de ver o mundo que nós estamos vendo. Não tenha dúvida disso. Antes as coisas eram separadas. O quarto, você tinha um hall, aí você fechava a porta do quarto para ir para o quarto, para a entrada dos quartos. É tudo comum, é tudo todo mundo. Quarto que tem janela de vento uma ponta a outra. E assim é que se vê hoje a vida de uma casa. Uma casa que não tem mais parede. É tudo uma coisa só, né? Mas antigamente tinha também, porque quem vivia em kitnet já vivia com a moderna há muito tempo. Kitnet é cozinha, casa, sofá, tudo junto. Foi uma citação belíssima da sua palavra. Eu me emocionei. Mas é mesmo, né? Foi muito bom. Depois que eu sinto o livro, a
referência. MacArthur diz assim, é irônico que tantos que estão demolindo a exclusividade de Cristo, assim fazem porque acreditam que isso é uma barreira à relevância. Presta atenção nisso aqui. Na verdade, o cristianismo não é relevante em modo algum se ele for apenas um dos muitos caminhos para Deus. A relevância do Evangelho tem sido sempre sua exclusividade absoluta, sumariada na verdade que só Cristo fez expiação pelo pecado e, portanto, só Cristo pode fazer a reconciliação com Deus daqueles que creem somente nele. Só tem um modo para sermos relevantes, é se dissermos que o único caminho para a salvação é Cristo. Porque quando você diz que o cristianismo é mais uma verdade dentro das verdades, você fez o quê? Você colocou dentro de uma vala comum todas as religiões. E aí, quando eu tenho que ser cristão, eu posso ser cristão, budista, posso ser espírita, ateísta, qualquer coisa. Porque tudo que vai levar a Deus é só mais uma religião. Somente a pregação do Evangelho que diz que Cristo é o único Senhor é a que torna a igreja realmente relevante. O senhor falou a questão da salvação. Qual é o conceito de salvação também inserido nessa questão? O pós-modernismo. As pessoas não têm mais o pós-modernismo também extinguiu o conceito de juízo. Então, para a maioria das pessoas hoje, o que vale é você fazer o seu céu na terra. E o ano de raciocínio dentro. Quando você morre ali, com um bicho ali, se acaba, tudo mais, o céu é horrível. Eu entendo que hoje em dia, eu acho que o pior dos conceitos, essa questão do juiz, eles acabaram no juiz, não existe mais juiz. Acabou com o conceito de pecado, julgamento e tudo, então tudo que se tem é o que se vê. Só para a gente encerrar, essa semana que eu vi com meus olhos uma das cenas mais terríveis da minha vida. Uma igreja presbiteriana, chamada Comunidade Presbiteriana, não tinha diferença nenhuma de um show. Não tinha. Um palco enorme, de uma ponta um palco de 12 metros de largura, com um painel de LED atrás e louvores assim, bem animados, aquela coisa, o pessoal batendo palma muito tempo, e depois foram dizer, aqui comunidade presbiteriana fulano e tal. Existe um grupo que diz que esse tipo de igreja deve ser assim para que ela se torne relevante numa sociedade pós-moderna. No final das contas, o que é que ela está fazendo? Ela está se tornando pós-moderna. Existem muitos textos que usam para substanciar isso. Por exemplo, quando Paulo diz, me fiz de tudo para com todos. Vou tratar isso à noite, para ver se me fazendo tudo para com todos, salve alguns. Aí ele diz, eu estou me fazendo como o mundo é para poder ganhar alguns. Só que para ganhar, o que Paulo estava falando ali era, ele como judeu, ele muitas vezes se colocava como ainda um judeu se portava para ganhar os judeus. Só que ele era judeu. Ele não fez nenhuma concessão. Ele só estava sendo o que ele era. O que a igreja tem feito hoje é fazer várias concessões absurdas para tornar o culto atrativo e então tentar apresentar algum Cristo. Algum Cristo. Só que quando você fez concessão, por exemplo, para atrair uma pessoa para a igreja, porque o louvor é uma coisa linda, porque parece Sim, nessa igreja, enquanto tudo estava rolando, tinha pessoas descendo do teto com aquelas malabares, não sei se é malabar, não, acabando, no círculo tem um negócio assim, que desce com um tecido e vai se enrolando, parece uma serpente. Quando é serpente, coisa da serpente, um negócio desse. E ele ficava rodando assim, igual um círculo. E eles estavam fazendo aquilo ali para serem relevantes ao mundo. Eles não estão sendo relevantes ao mundo. Eles estão destruindo o cristianismo. O único modo de sermos relevantes nesse mundo, de realmente estabelecermos
uma diferença entre igreja e mundo é sermos aquilo que Cristo manda ser na Escritura. Exclusivistas, no sentido de que só existe uma verdade. Inclusivista no sentido de convidar todos, mas exclusivista na mensagem. Somente os que creem serão salvos. É o único modo de se tornar relevante em um mundo que tudo é igual. Se você quer vender alguma coisa, o conceito de marketing hoje diz que você precisa se destacar por um diferencial. Inovação. Todo mundo tem bons produtos hoje. Todo mundo tem prazo. Todo mundo consegue colocar um ponto numa região boa da cidade. Ou seja, todo mundo, no sentido de quase todo, né? Mas boa parte consegue fazer isso aqui. Para você vender, você tem que ter um diferencial de atendimento, de acompanhamento. Tantas coisas você pode fazer, inovação, prestar um serviço que ninguém presta. Trazendo isso para a igreja, todas as religiões prometem a mesma coisa. Elas prometem que se você for assim assado, você será salvo. O cristianismo é diferente. Não tem nada em você que possa lhe salvar. Somente se você confessar seu pecado e Cristo lhe salvar por meio da fé. Essa é a relevância do cristianismo. Foi, Caio. Isso. O culto é para o Senhor. Não é. A gente não foca o culto para o visitante. Isso é uma coisa tão comum hoje em dia que há uma separação do culto da manhã com o culto da noite. Já perceberam isso? No culto da manhã se diz que o sermão deve ser mais doutrinário. No culto da noite deve ser o quê? Evangelístico. Quando na verdade o culto é para o Senhor e prioritariamente para os que adoram a Deus, para os que já são crentes. E sermão, não tem sermão doutrinário que não seja evangelístico. Todo sermão tem que ser doutrinário e evangelístico. Aí manhã e noite não tem diferença nenhuma, é exatamente a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, né? No final, você procura igreja na cidade. Não sei se é o que fala se você não achar nenhuma igreja. Eu citei um desse aqui, né? Que se não achar nenhuma igreja seja genuinamente cristã, é melhor ficar em casa do que você ser conivente com ele. Agora veja só. A nossa cidade tem algumas igrejas bíblicas, mais puras e menos puras, né? Até mais que a média. Dá sim para congregar em outra igreja. Agora, você vai ver, se tem uma igreja mais pura, você vai para menos pura. Isso parece coisa lógica, né? Mas, por exemplo, existem outras cidades que não tem uma igreja genuinamente reformada, não tem. Mas existe uma igreja evangélica, onde a palavra é pregada, os irmãos vivem em piedade, com os problemas que toda igreja tem, mas os irmãos ali devem congregar. A não ser que seja uma cidade que só tem seita neopentecostal. Aí, nesse caso, é melhor ficar em casa. Não tem dúvida, porque para ser conivente com o erro, é melhor ficar em casa. Tem mais alguém que quer falar? Marcelo. Eu trouxe esse exemplo aí dessa igreja presbiteriana. Eu lembrei automaticamente da igreja do Reverendo Tim Keller, em Nova York, que enquanto a Ceia do Senhor estava sendo entregue aos membros, estava uma apresentação de balé. E quem fez essa denúncia foi o Reverendo Mark Jones. Aí todo mundo lá ouvindo, né? Mark Jones. Fez a denúncia, né? Porque ele estava lá para fazer do Senhor e uma apresentação de balé, homens, dançando. Um absurdo. E Tim Keller é um dos autores mais lidos hoje no Brasil, né? Imagina a geração que ele está formando. Aí é melhor 6 ou meia dúzia. Sei não. Tudo é cruel. Mas Tim Keller
dele parece que não é essa pessoa, né? Ele parece um puta coisa à parte para ele, muito estranho. Certo? Mas tem coisa melhor para ler do que etiqueta, viu? Pode ter certeza. Não o pior não, mas tem coisa bem melhor para você ocupar seu tempo. Vamos orar? E nosso irmão Filipe Oliveira que ora ao Senhor. Senhor nosso Deus, damos graça, Pai, por mais essa manhã na tua presença. Obrigado por Deus falou conosco, por meio do Cristo, para de apegação na palavra. Ora por nos aprender mais, também, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma visão bíblica, Senhor, correta, conforme a tua palavra nos ensina. Leva-nos também, Senhor, paz para os nossos lares, nos faz mais tarde.